Vai lá, gente. Galera, é o seguinte, nós já estudamos bastante a polarização e estabilização do transistor bipolar de junção com IE constante. Lembra, nós calculamos os divisores de tensão, nós calculamos as correntes que passavam pelo divisor de tensão RB1 e RB2, calculamos as correntes que passavam por IC, por IE. Nós vimos a influência das quedas de tensão sobre cada um dos resistores. E hoje nós vamos pegar um circuito que esteja todo estruturado, como esse que está aí, bem aí atrás de mim, para que vocês façam uma análise de todas as correntes e tensões que estão no circuito. Depois de fazer essa análise, uma análise bem técnica dos valores encontrados ali, a justificativa, vocês vão aplicar o teorema de Thevenin sobre o circuito. O teorema de Thevenin, ele diz o seguinte: uma rede ativa com terminais de saída A e B pode ser substituído por uma fonte de tensão denominada tensão de Thevenin. Essa fonte de tensão é a tensão vista entre A e B com A e B aberto. Então a gente observa que nós vamos ter que arrumar uma fonte de tensão para a entrada aí do transistor em cima da resistência R2, que é por onde é a entrada do transistor, a saída entre o coletor e o emissor. Quando você aplica, você tem uma coisa, para calcular a tensão, você já falou, é a tensão vista lá, então achou a tensão que tem sobre R2 é a fonte da tensão de Thevenin. Mas qualquer fonte de tensão, gente, tem uma resistência interna, e essa resistência interna é chamada de resistência de Thevenin. Eu tenho uma tensão de Thevenin chamada de VTH, e a resistência de Thevenin pode ser representada por RTH. Para você calcular essa resistência de Thevenin, você tem que dar um curto na fonte. Quando você dá um curto na fonte desse circuito que você tem aí atrás de mim, você observa que RB1 vai ficar em paralelo com RB2. O resultado do paralelo é a resistência de Thevenin. Resistência vista entre A e B quando a fonte estiver nula. Quando a fonte estiver nula, vai ser o paralelo de RB1 com RB2, que vai ser a resistência da fonte de Thevenin. Aí você tem representado na entrada a tensão de Thevenin com a resistência de Thevenin, a resistência de emissor, e lá na saída a resistência de coletor. É assim, basicamente, que o transistor vê o sistema de alimentação dele, que trabalha o sistema de polarização e a análise das correntes que circulam no mesmo. Bem, depois que você calcula essa fonte, está todo estruturado, você já achou qual é o nível de tensão de alimentação que ele enxerga ali entre base e emissor, mais praticamente entre base e o terra do circuito. Bem, outro detalhe é como que o transistor enxerga a resistência dele. Porque o transistor, quando você faz o sistema de polarização aí com 4 resistores, 2 divisores de tensão na entrada, mais o RC e o RE na saída, ele passa a enxergar de uma só forma. Ele olha lá para a entrada dele e ele enxerga uma resistência de entrada, e ele olha lá para a saída e enxerga uma resistência de saída. O que aconteceu quando a gente deu curto na fonte em relação à análise da resistência? O que nós encontramos ali para a entrada? 2 resistências em paralelo, a resistência que nós chamamos de resistência Thevenin. Então, o paralelo das 2 resistências vai representar a resistência de entrada do circuito e a resistência de emissor, a resistência de estabilização térmica do transistor. E lá na saída, quando você deu curto, a saída ficou com RC. A resistência da saída é a resistência de coletor. Entenderam? Na resistência de entrada, então, só para esclarecer, ficou o paralelo de RB1 com RB2, correto? E lá na saída, o resistor de coletor. Então ele olha para a entrada, vê a resistência de entrada calculada pelo paralelo de RB1 e RB2. Olha lá para a saída, o que tem? O RO, a resistência de saída, output, é a resistência de coletor. Lá na entrada, resistência in de input de entrada, paralelo de RB1 com RB2.
É assim que ele vê o circuito quando se aplica o teorema de Thevenin num sistema de polarização e estabilização com IE constante. Ok, gente? Beleza? Vamos lá fazer a análise. Vamos ver se vocês são capazes de fazer isso aí. Quando terminar de fazer, até o final desses 2 tempos iniciais, agora da manhã cedinho dessa sexta-feira, trabalhem e dá pra gente concluir tudo isso até a próxima aula. Se não der, a gente vai até a semana que vem, mas todo mundo precisa entender esse sistema. As notas do segundo bimestre praticamente já estão definidas, foram boas, e quando terminar esse bimestre, nós vamos começar a falar de amplificador de pequenos sinais que utiliza esse sistema de polarização com IE constante, ok? Um abraço a todos.